quando eu faço pelo webcam, né? Pronto, tá. Comecei a gravar, pessoal. Agora eu vou fechar a minha webcam e vou iniciar a apresentação. Eu vou apresentar a janela do Shorno. Eu vi que algumas pessoas já assistiram as aulas lá no YouTube, né? Eu não sei quantos fizeram isso. O pessoal acho que acorda mais tarde, né, Júlia? A Júlia tá perguntando aí, cadê o povo? Deixa eles, né? Na verdade, a gente vai começar a pegar um pouquinho mais de inércia, né? A partir de agora, quando começa a geometria, as coisas vão ficar um pouco mais rápidas. Então, assim, o cara perdeu e vai ficar com uma defasagem maior aí. Mas então, na aula teórica que eu postei ontem de manhã, né? Eu falei um pouco sobre trigonometria no triângulo retângulo. E como foi um pouco em cima a aula teórica, eu resolvi fazer aqui alguns exercícios de fixação com vocês. Normalmente são vocês que fazem sozinhos em casa, né? Que eu mando para vocês fazerem. Mas eu separei alguns aqui. Vocês devem ter reparado que tinha pouquíssimos exercícios, né? Tinha acho que um exercício da aula passada, da aula teórica, quem assistiu. E o restante a gente vai fazer aqui. Porque esse assunto ele é bastante importante que você não se confunda com algumas coisas que normalmente as pessoas se confundam. Então eu resolvi também, além de estar um pouco atrasado na aula teórica, deixar para fazer esse exercício de fixação aqui, que aí se você tem dúvida, você já tira aqui agora, para não deixar para depois. Então, esses exercícios aqui, eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V lá do livro que a gente usa, né? E deixei indicado aqui qual a página que vocês vão encontrar esses exercícios, assim como tem o número, né, o volume da coleção que vocês vão usar. Dito isso, pessoal, vamos começar então a resolver esses exercícios. Esses no começo são bem simplesinhos, assim, cara crachá, sabe? É para fixação mesmo. Então a única coisa que ele pede aqui nesses primeiros exercícios, deixa eu escrever com uma letra maiorzinha aqui. Esses primeiros exercícios, ele pede para você determinar o seno de alfa. Aí talvez seja um pouquinho pequenininho, mas aqui, onde eu estou passando o mouse, tem um alfa, né? Então ele quer que você determine o seno desse ângulo. O seno de um ângulo, pessoal, é determinado. Aqui eu vou escrever, quem viu a aula teórica vai ver por quê. Ao invés de escrever sem, da palavra seno, né? Eu vou escrever sim. O motivo disso é que em inglês a gente costuma usar sim, ao invés de sem. Faz meio que uma tradução, assim. Em inglês a gente usa sign, né? S-I-N-E. Como a gente fala seno em inglês. E aí, como eu expliquei lá, existem várias relações, né, no triângulo retângulo entre os lados. Aí você precisa primeiro eleger de quem você está calculando essa razão trigonométrica, que no caso é do alfa, né? Aí você vai ver, se você quer calcular o seno de um ângulo, então você vai ver o cateto oposto àquele ângulo, né? Então, oposto ao alfa é o 2, e você vai dividir esse número pela hipotenusa. A hipotenusa é o oposto ao ângulo reto, que é o 4. Aí aqui, velho, simplesinho, né? Eu vou só substituir os valores que estão ali. O cateto oposto é 2, hipotenusa é 4. Os valores. E faz a continha aqui. O seno de alfa dá 1 sobre 2. Você fala, ué, acabou? Acabou. O seno é um número mesmo. Então, no momento que você achou esse número aqui, o seno é uma função, tá, gente? Apesar de eu não ter colocado com parênteses, o seno é uma função em que o argumento que você dá para ela é um ângulo, né? E aí o resultado dá um número real, né? Entre -1 e 1, no caso do seno. A Anne chegou aí, bom dia, Anne, beleza? Então, o que o livro espera que você faça ao longo desses exercícios aqui, calcular o seno desse ângulo alfa aqui, ó, na letra B. E aí, que conta que você vai fazer para calcular o seno do ângulo alfa aqui? Ó, o seno do alfa é a mesma coisa, né? Cateto oposto ao alfa, né? Quando você olha para um triângulo retângulo, não tem nenhum cateto que esse é o cateto oposto do triângulo. Não. Cateto oposto é cateto oposto a um ângulo, beleza? Então, primeiro, quem é o ângulo? O alfa, beleza. Quem é o
oposto ao alfa? Qual o valor dele? O valor é desconhecido. Desconhecido. A gente vai ter que achar. Como é que você vai achar esse valor aqui? Pitágoras. Pitágoras, um triângulo retângulo, né? Você tem uma relação entre hipotenusa e os dois catetos, né? As medidas. Então, o que você vai fazer é, como você não sabe quem é o cateto oposto, eu vou fazer um balãozinho aqui, ó. Um balãozinho do pensamento. Aí a letra C a gente vai ter que colocar em outro lugar depois. Deixa eu colocar um balãozinho assim. Melhor, vou fazer o balão depois que eu. Deixa eu botar um balão enorme, porque senão vocês se perdem. E depois eu diminuo o tamanho do balão. Então vou fazer Pitágoras para descobrir esse cara, né? Eu vou chamar esse lado aqui de x, tá? Vou chamar de x aqui. Então, x. E vou fazer teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras diz o seguinte: aqui, por semelhança, eu já até sei qual vai ser o valor de x. O x vai dar 9. Quer ver? Vamos ver se eu tô certo. Ó, eu vou escrever aqui para quem não pegou, ó, pelo teorema de Pitágoras. É isso que eu estou usando. Eu coloquei hipotenusa ao quadrado, que é o oposto ao reto, 12 é igual a 12 ao quadrado mais x ao quadrado. Beleza. Fazendo essa conta aqui, ó, 15 ao quadrado dá 225. 12 ao quadrado dá 144. E aí, isolando o x ao quadrado, né? Você vai ter x ao quadrado igual a 81. 225 menos 144. E finalmente, como x é um número positivo, né? Ao extrair a raiz quadrada dos dois lados, eu pego só o resultado positivo, que é o único que convém, né? Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente acabou de encontrar que o valor de x, na verdade, era um 9 disfarçado, né? E aí, agora é só Ctrl+C, Ctrl+V da solução do lado, né? A gente fez um pequeno desvio de rota, né? Mas o cateto oposto agora é 9, que é o x que a gente acabou de encontrar. E a hipotenusa é 15. Ó, x, na verdade, é um 9, né? E dá para simplificar por 3, né? Tanto 15 quanto 9 são números divisíveis por 3. Então, vamos dividir por 3 em cima e embaixo. Ponto resolvido. Seno de alfa é 3/5. Beleza, pessoal? Por que eu já sabia? Porque, olha só, 15 e 12, ambos são múltiplos de 3, né? Se você divide o 12 por 3 dá 4, 15 por 3 dá 5, e eu conheço um triângulo retângulo que tem hipotenusa 5 e um cateto 4. É o 3, 4, 5, né? Aí eu sabia que esse lado aqui ia ter que ser o 3, só que multiplicado por 3, pela semelhança, né? Então aí daria 9. Assim que eu fiz a conta. Comparando, né, fazendo semelhança com aquele triângulo retângulo clássico lá, 3, 4, 5, que é o que a gente já conhece, os valores de cabeça. Então, beleza, dito isso, vamos fazer a C rapidão aqui, que a gente tem mais coisa para fazer hoje. Aqui, pessoal, você precisa fazer a mesma coisa, né? Calcular o seno de alfa. Então, você vai usar essa mesma expressão aqui, só que você, apesar de saber quem é o cateto oposto, não sabe quem é a hipotenusa. Mais uma vez, você vai usar o teorema de Pitágoras para determinar quem é o cateto oposto. O cateto oposto não, né? No caso, a hipotenusa que você não conhece. Ó. Hipotenusa que você não conhece, né? O cateto oposto ao alfa, você sabe, é o 6, né? É o lado que está oposto ao alfa. Então aqui eu vou colocar um balãozinho de pensamento. E agora a gente vai ter que resolver uma equação que tem mais x envolvidos aí, né? Então, como é que eu faço para relacionar esses três lados? Pitágoras de novo, né? Você sabe que a hipotenusa é x, e os outros dois catetos medem 6 e x menos 2, respectivamente. Então, de novo, ó, pelo teorema de Pitágoras, vou botar aqui agora, ó, hipotenusa é x, um dos catetos é 6, e o outro, aí pessoal, toma um pouco de cuidado, é x menos 2 entre parênteses ao quadrado, porque o x menos 2 é como se ele fosse um número só, tá? Se você não coloca o parênteses aqui, parece que é só o 2 que está sendo elevado ao quadrado, que não é verdade, né? 2, na verdade, é um número que você subtraiu do x. Então tem que fazer a conta com todo mundo. Então, aqui vai ficar assim, ó. Esse x menos 2 ao quadrado, deixa eu aceitar o pessoal que está entrando aqui na chamada. Esse x menos 2 ao quadrado, você vai ter que fazer produto notável com isso, né, gente? O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, já ouviram falar? Não é só distribuir, tá? Se você só distribuir, deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho da letra aqui para
pessoal que não esteja enxergando muito bem. Se você só distribuir o 2, vai dar zica. Toda vez que você faz isso, uma foca inocente morre. Então não façam isso. Aí aqui, ó, vou simplificar esse x quadrado com esse x quadrado, é subtrair x quadrado dos dois lados, né? Quem é que sobra? Aí aqui eu vou deletar esse. Se eu subtrair x quadrado dos dois lados, esses caras viraram zeros, né? Sobra só esses caras aqui. Pronto. Aí o 6 ao quadrado virou 36, esse x desapareceu com esse, aqui ficou zero, né? Subtrair x ao quadrado, um número menos ele mesmo dá zero. E aí, para finalizar a equação, eu passo esse menos 4x para o lado de lá, somo 36 com 4, vai dar 40, né? E finalmente x é 10. Então, que número que você multiplica por 4 e o resultado é 40? Só pode ser o 10, né? Então tá aí, acabamos de encontrar o x, que era a hipotenusa que a gente precisava. Agora a gente consegue fazer a conta. Então a gente faz um pequeno desvio de rota aí. O cateto oposto é o que a gente já tinha, o 6, e a hipotenusa, o 10. E aí simplifica ambos por 2, né? Porque ambos são números pares. Resolveu. Seno é 3/5. Beleza, pessoal? Vocês tiveram dúvida nisso? Já matei tanta foca. Não tem que tomar cuidado. Aqui, ó, só para frisar para o pessoal que não tinha prestado atenção. Você não pode, ó, resista à tentação, tá, gente, fazer isso. Não pode fazer essa. Deixa eu colocar de outra cor aqui, ó. Vou colocar de um azul, ó. Você coloca no azul e eu vou colocar um X vermelho em cima. Você não pode fazer isso, tá? Não existe essa propriedade de distributiva da exponencial em relação a uma soma ou subtração, né? Essa propriedade não existe. Bom? Então vamos seguir, pessoal? A gente fez aqui o do seno, né? Calculou o seno. Então o próximo é o cosseno, né? Deixa eu passar aqui para cima para economizar espaço. Então determine o cosseno de alfa nos casos. Então você vai fazer mais ou menos a mesma coisa, né? Só que você vai ter que lembrar como é que você calcula cosseno de um ângulo. Como é que você calcula cosseno de um ângulo? É parecido, né? Só que aqui, ó, eu vou colocar cosseno, ao invés de seno. Tá aí. E não é o cateto oposto que você vai usar, é o cateto eu vou colocar em maiúsculo aqui. Porque o O e o A são muito parecidos nessa fonte. Eu vou colocar em maiúsculo, que aí em maiúsculo eles não são, né? É o cateto adjacente ao alfa dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é a mesma para todo mundo, né? Então, eu posso deixar hipotenusa, não tem hipotenusa adjacente ou hipotenusa oposta, né? Hipotenusa é a mesma no triângulo todo. Oi. O Vitor Hugo levantou a mão, pode falar. Eu acho que ele vai. Ah, foi sem querer, beleza. Então aqui eu vou digitar qual o valor do cateto que é adjacente ao alfa. Adjacente, pessoal, é a mesma coisa de estar do lado de. Então, quando uma coisa é adjacente à outra, ela está do lado dessa outra coisa. Ó, troquei, ó. Cateto adjacente ao alfa é o cateto que está do lado do alfa, é o 6, né? Dividido pela hipotenusa, que é 8. Então aqui, modo easy, né, gente? Só simplificar por 2 a 3/4. Vou até colocar uma setinha aqui. Isso aqui é exercício de fixação, né, gente? Exercício de fixação é assim mesmo, é cara crachá, né? É bem rapidinho. Tem uns exercícios depois que a gente faz que são um pouquinho mais elaborados. E exige que você pense mais um pouquinho a respeito do que você está fazendo. Faça algum tipo de interpretação, alguma coisa assim. Então, para B, pessoal, olha só. Você vai fazer a mesma conta, né? Calcular o cosseno. Só que você tem o cateto adjacente ao alfa, é esse cateto que está do lado, ó, que forma com um ângulo reto aqui, tá vendo? Se esse aqui é um ângulo reto, esse aqui é a hipotenusa, né? O de baixo. Então, os outros dois são os catetos, entre eles, entre os catetos. Qual é o que está do lado de alfa? É o 6. Daqui. Então, beleza. Vou até copiar o daqui, ó, o cateto adjacente ao alfa é 6. O que você não conhece é a hipotenusa. É o lado que está oposto ao ângulo reto. O que você vai ter que fazer? Exatamente.
Quem pensou Pitágoras, mas não deu tempo de digitar, porque eu interrompi, você tem razão. A gente vai fazer outro balãozinho do pensamento. Nossa, mas peraí, bicho. Tá horrível isso aqui. Aí, pessoal, Teorema de Pitágoras já é assunto passado, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou só escrever aqui, ó, pelo Teorema de Pitágoras. E quanto é que vai dar essa conta? Vai ter que fazer na mão, né? Vai ser 36 vezes 2 menos 36, vai dar 36 vezes 2. Tô fazendo a conta aqui, gente. Não repara, não. Vai dar 6 raiz de 2, tá? Aí vocês podem conferir aí na mão. A gente vai fazer isso mais vezes, tá, pessoal? Pra gente ganhar tempo. Eu te falo como que eu cheguei nesse resultado. Falo, ó, você vai usar o Teorema de Pitágoras, né? O que tá entre eu falar pelo Teorema de Pitágoras e o resultado do quanto que vale a hipotenusa, tá mais ou menos claro, né? Você vai ter que fazer uma continha. E você já até sabe que conta que é. Então já vou omitir esses detalhes, beleza? E finalmente, a gente encontra 6 raiz de 2 aqui. Vou colocar aqui embaixo, que acho que ficou melhor, né? Simplificando, eu vou colocar aqui até uma setinha, já até falar o que significa isso. Vocês já viram, talvez, já tenham visto professor de matemática, deixa a setinha para lá embaixo. Professor de matemática usando essa setinha dupla. Já viram? Já. Setinha dupla ela tem um significado, na verdade, não é só porque a gente acha bonito. Essa setinha significa implica em. Então você sabe que isso aqui é verdade. Se isso aqui é verdade, então eu consigo concluir que isso aqui também é verdade. É uma maneira de você conectar uma linha na outra, né? Uma linha de raciocínio com outra. Beleza? No contexto de matemática. Pessoal, vou escrever um negócio aqui e aí vocês me digam se vocês acham que está certo ou não. Olha aí. Cosseno de alfa é raiz de 2 sobre 2. Alguém não entendeu o que eu fiz? Eu não entendi. Esse processo, pessoal, se chama radiciação. Para eu chegar nessa conta aqui, ó, o que eu fiz foi o seguinte, ó. Em geral, por motivos que a gente pode até discutir um pouco mais tarde, são motivos bem interessantes, a gente evita de ter esses radicais no denominador. Então, como é que você faz para se livrar desse radical, dessa raiz, né? Uma boa ideia para se livrar de uma raiz é levá-la ao quadrado, né? Nesse caso, seria multiplicar por a raiz de 2, não é isso? Aí, se você faz essa multiplicação aqui, você elimina a raiz quadrada aqui de baixo, né? Fica só 2. Mas olha só, se você fizer isso só embaixo, você muda o valor da fração, né? Então, por esse motivo, eu vou multiplicar em cima e embaixo. Deixa eu escrever um pouquinho maior aqui. Em cima e embaixo por raiz de 2. Por que você pode multiplicar em cima e embaixo? Esse número aqui que você acabou de multiplicar, ó, esse número todo, é 1, né? Raiz de 2 sobre raiz de 2 não é a mesma coisa que 1. Então, você está multiplicando essencialmente esse número preto aqui, né, por 1. E eu sei que não vai mudar o valor dele. Quando você faz isso, em cima aparece um raiz de 2, e embaixo aparece um 2. E você, ao mesmo tempo, se livrou do denominador com raiz, né? Esse processo se chama de racionalização. Processo chamado racionalização. Tornar racional. Ou seja, era um número irracional, uma raiz, virou um número racional, o número 2, né? Beleza? Ficou claro o que eu fiz? Sim. Pergunta. Tá errado 1 sobre raiz de 2? Não tá errado. 1 sobre raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2. Só são representações diferentes de um mesmo número. Tá bom? É só uma questão de costume. Às vezes, você olha, por exemplo, uma prova do PAS da vida, se você acha 1 sobre raiz de 2 e não está acostumado a fazer esse tipo de coisa, você nem vai imaginar que o resultado que está lá para você marcar certo e ganhar um ponto é raiz de 2 sobre 2. Aí você vai marcar errado, falando, ó, esse número é diferente desse. Na verdade, não é. Então tem que tomar um pouco de cuidado com essas coisas, tá? Deixa eu passar essas contas todas aqui para baixo.
Aí eu mando esse PDF para vocês, tá? Depois. E foi a letra B, né? Vou fazer a letra C aqui. A gente vai ter que memorizar um pouquinho o enunciado, porque está muito longe, né, o enunciado. O que você vai ter que fazer? Calcular o cosseno de alfa, né? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então já sei que eu vou usar esse cara aqui, né? Cateto adjacente sobre... Quem são os catetos adjacente e hipotenusa? O adjacente eu não tenho, né? Então eu vou ter que fazer um teorema de Pitágoras aí para descobrir quem é o cateto adjacente. Então olha só, eu vou fazer a mesma conta, só que pro cateto adjacente, né? Que você não sabe quanto é que é. Vocês querem agilizar a conta? Vamos lá. Quem são os valores que eu vou usar no teorema de Pitágoras? Ó, o 12 vai ficar ao quadrado, o 100 vai ficar ao quadrado, e um vai subtrair o outro, né? Então, esse valor aqui deve dar 2 raiz de 11. Vai ser um número estranho, né? Aí, independente do nome que você dê para ele, né? É x, ca, alguma coisa assim. Aí você deve encontrar o resultado 2 raiz de 11. Então, vamos fazer a conta. O seno de alfa, o cateto adjacente, a gente acabou de encontrar, é 2 raiz de 11. Dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é quanto? 12. Claro que eu fiz, pessoal? Fala, pô, mas eu não sei de onde veio esse valor. É só fazer a conta, ele vai aparecer. Fica tranquilo que ele não vai fugir de você. Uma vez que você sabe que você tem que usar o teorema de Pitágoras, ele vai aparecer lá no meio da conta de alguma maneira, né? E aí, o que eu vou fazer aqui é simplificar o 2 com o 12. São ambos números pares, né? Eu divido os dois por 2. Beleza, achei o valor do cosseno de alfa, que é a raiz de 11 sobre 6. Alguma dúvida, pessoal, nisso que eu fiz? Bom, ninguém falando nada, então acho que tá de boa, né? Vou puxar um exercício para cá para cima. Pessoal, esse exercício, tangente de alfa, é essencialmente a mesma coisa dos outros dois. Então a gente já praticou bastante isso aqui. Eu vou deixar para vocês fazerem. A única coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte, ó, tangente de alfa é o cateto oposto ao alfa dividido pelo cateto adjacente ao alfa. E é essencialmente a mesma conta que você vai ter que fazer. Você vai ter que detectar quem é que você tem e quem é que você não tem. Então, por exemplo, nessa letra A, você tem o cateto oposto ao alfa e você tem o cateto adjacente. Então, você já consegue fazer a conta direto. Mas na letra B, você, apesar de ter o cateto oposto ao alfa aqui, ó, que é o 6 raiz de 3, você não tem o adjacente. O que você vai fazer? Pitágoras. Vai fazer Pitágoras, descobrir quem é esse camarada aqui e depois terminar a conta. Igualzinho que a gente fez nos outros casos, tá? E mesma coisa na letra C, né? Você não tem o cateto oposto, mas tem o adjacente. Pitágoras para descobrir o oposto. E depois você encontra o adjacente, né? Eu já sei até quanto é que vai dar aqui, ó. Mas eu vou deixar como surpresa para vocês. Beleza, pessoal? Tá claro o que tem que fazer? Se acostumarem a usar essas razões trigonométricas aqui, né? Então eu vou puxar mais um para cá. Pessoal, para você fazer esse exercício, você tem que ter em mente uma coisa. Na aula de teoria, eu coloquei. Eu vou até escrever aqui do lado, ó, faça você mesmo. Na aula de teoria, eu montei uma tabela com alguns valores mais utilizados. Alguns ângulos chamados ângulos notáveis. São vários valores que aparecem aí muitas vezes, né? E que a gente conhece tanto o ângulo quanto o valor do seno, cosseno e tangente desse ângulo. Em geral, isso não é verdade. Por exemplo, apesar de eu saber que o cosseno daquele ângulo alfa que estava lá em cima é 11 sobre raiz de 6, ou raiz de 11 sobre 6, perdão, eu não faço nem ideia de quem seja o alfa. Quantos graus tem esse ângulo alfa? Eu não sei. Esses ângulos notáveis, eles são especiais por esse motivo. Você conhece tanto o ângulo quanto o cosseno, a tangente e o seno deles. Então, eles são chamados de ângulos notáveis. E você precisa ter em mente quais são esses valores. Então, essa vai ser a chave para você resolver esse problema aqui. Então, olha só.
Ele pediu para determinar o valor de x nos casos. Então, como é que eu relaciono um ângulo com dois lados, num triângulo retângulo, né? Com dois lados desse triângulo retângulo. Então, o que você tem que ter em mente é o seguinte, olha, o que que esse lado é do 30 graus? O que que ele é? A Wanda está perguntando se eu vou cantar alguma musiquinha algum dia. Não sei, não sei. Um dia que não estiver gravando, talvez. Talvez eu cante quando não estiver gravando. Então, pessoal, o que que o x é do 30? O cateto oposto. Cateto oposto, beleza. Entrou uma pessoa random aqui na sala. Um random me com a cara de palhaço, ok. Então esse cara aqui é o cateto oposto, né? Ao 30. E o 20? O 20 é o que do 30 graus? Hipotenusa? Hipotenusa. Então, o que 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 função, que razão trigonométrica que você vai usar, que envolve cateto oposto e hipotenusa? Você conhece três razões, né? O seno, o cosseno e a tangente. Qual delas envolve o cateto oposto e a hipotenusa? Seno. Seno. Então, é assim que a gente decide quando que a gente vai usar o seno, cosseno ou tangente. Você se pergunta, quem é que eu quero relacionar? Não é o x e o 20, que são os valores que estão em destaque? Então, eu vou usar o cateto oposto e a hipotenusa, né? O cateto oposto é o 30 e a hipotenusa. Quem relaciona os dois é o seno. E o seno de 30, se você memorizou a tabelinha, eu já vou escrever a tabelinha para vocês. Seno de 30, o valor dá meio. Tá? O valor de seno de 30 é 1/2. Então, eu vou substituir seno de 30 por 1/2. Conclusão, faz aquele passa para lá, passa para cá, né? O seu x deve ser 10. Pronto. Vamos fazer a tabelinha, pessoal? Fazer uma tabela minimalista aqui. A tabela minimalista vai ser assim. Quem é que eu vou colocar nessa tabela? O seno, o cosseno e a tangente. De quem? 30 graus, 45 graus, 60. Beleza? E a tabelinha fica assim, ó. Aí depois eu vou até falar, tem uma musiquinha que o pessoal canta. Acho que é por isso que a Anne perguntou. Tem uma musiquinha que o pessoal canta para memorizar essa tabela, tá? Eu vou só copiar esses valores aqui, tá? Só para editá-los depois. Ó, no 45 aparece um raiz de 2 em cima. Na verdade, nem devia ter feito isso. Eu vou copiar aqui, que é o mesmo. Esse aqui vai aparecer um raiz de 3. Tá vendo que parece que tem um padrão? As pessoas identificaram esse padrão aqui, ó. O numerador é 1, 2, 3. E no pro cosseno é 3, 2, 1. E aí você coloca raiz em tudo que não tem 1, né? Em todos os numeradores. Então o 2 e o 3 ganham raízes quadradas. E pronto. Todo mundo sobre 2, né? E aí você montou a linha do seno e cosseno. E a da tangente é um pouco diferente. O primeiro, normalmente as pessoas memorizam como raiz de 3/3. A de 45, a tangente de 45, acho que é a mais fácil que tem, que é 1. E a tangente de 60 é só raiz de 3. É só esse número. Não parece ser uma razão trigonométrica, né? Mas tá bom? O pessoal canta uma musiquinha com todos os gêneros possíveis. Tem sertanejo, tem funk, tem todos o seu gênero preferido aí. Vai ter uma musiquinha de tabela dos ângulos notáveis, tá? Porque É, vocês o não pessoal tá, cantam aí. o pessoal tá cantando no chat, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz em cada um, né? Aí o último é raiz de 3/3, 1 raiz de 3. Aí, ó, tem um rei no final, né? Então, usando essa tabela, vamos fazer agora essa letra B aqui. Então, vou copiar aqui embaixo. Vamos fazer a letra B.
A B, você precisa relacionar o ângulo de 45 graus. Esse cateto aqui embaixo é o que do 45 graus? Mas tudo bem, gente, eu respondo por vocês. Esse cateto aqui embaixo, ele está do lado do 45 graus, ele é o cateto adjacente ao 45. E esse 6, como ele está oposto ao ângulo reto, ele é a hipotenusa. Então você está procurando alguém que relacione cateto adjacente com hipotenusa. Esse cara é o cosseno, né? Vou até pegar um cosseno emprestado aqui, ó. É o cosseno que relaciona adjacente com hipotenusa. Então eu vou trocar aqui, ó. Lá é cosseno de 45, né? O alfa é conhecido, né? 45 graus. E o cateto adjacente é x e a hipotenusa é 6. Está aqui. Está confirmando? É x sobre 6, né? E aí você olha na tabela e fala, bom, quanto que vale o cosseno de 45? Cosseno de 45 vale raiz de 2 sobre 2, né? Então eu vou colocar aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. Vou trocar o cosseno de 45 por raiz de 2 sobre 2. Nossa, fiz uma bagunça aí, né, gente? Troquei por raiz de 2 sobre 2. E o resto é uma conta, né? Isolando x, você vai encontrar que x é 3 sobre raiz de 2. Não é 3 sobre raiz de 2? Você simplifica aqui o 6 com 2, né? Multiplica por 6 dos dois lados, por exemplo. Né? E aí esse 6 cancela, e aqui o 6 cancela com 2, né? Dá um 3. Então, acabou de achar o valor de x. Então, vamos repetir o mesmo processo para a letra C, né? Vamos ver se ela vai ser mais complicada. A letra C está falando do 60 graus, né? Tem uns 60 graus aqui. E você tem esse cateto. Esse cateto aqui, ele é adjacente ao 60, né? E você também tem o cateto que é oposto ao 60. Então você está relacionando cateto adjacente e cateto oposto. Quem relaciona os dois? Tangente, vou até pegar emprestada, né? Tangente é que tem o cateto oposto e o cateto adjacente. Só que tem que tomar cuidado com a ordem, tá, pessoal? A tangente é oposto sobre adjacente. Se você fizer o contrário, adjacente sobre oposto, você vai calcular outra razão trigonométrica chamada de cotangente. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com a ordem, tá? Então, vamos ver se eu acertei aqui. Substituir, ó. Cateto oposto Opa, eu coloquei 6 raiz de 3, era 10 raiz de 3, né? Não é 6. 10 raiz de 3. E o alfa é conhecido. O alfa é o 60 graus. Pronto. Quem é a tangente de 60? Vamos olhar aqui, ó. Tangente de 60 graus. 60, raiz de 3, né? Então, vou pegar esse tangente de 60 aqui. TG ou tan, tá? Tanto faz. É a mesma coisa. Agora basta simplificar. Dividir por raiz de 3 dos dois lados, né? Se você dividir por raiz de 3 dos dois lados, ele vira um 1, né? Raiz de 3 dividido por raiz de 3 dá 1. E essa conta fica bem mais simples de resolver. A gente já fez essa conta antes, né? O x dá 10. Beleza, pessoal? Fala sério, mole ou não? Ah, eu achei mole. Mas depende. As contas podem ficar mais complicadas, mas a ideia não, né? Por mais que você tenha que fazer muitas contas a respeito disso, a ideia de se usar o seno, cosseno, tangente, né, nesses termos aí que eu estou colocando, não muda muito, né? O que muda talvez seja o tamanho das contas, é isso. Eu vou até propor um desafio no final da aula. Quem conseguir fazer o desafio vai ganhar um prêmio. Eu já vou dizer quais são os seus prêmios. Então, eu vou passar para a próxima questão, essa questão 601. As questões fogem um pouco agora do que. Não é apenas você olhar para uma figura e dizer o que você vai ter que usar, né? Você vai primeiro montar a figura, então não é mais só um exercício de fixação, né? Você vai ter que ter ideias também. Então, eu tenho algumas observações dessa questão. Ele fala o seguinte: o ponto de um lado de um ângulo de 60 graus dista 16 metros do vértice do ângulo. Então, já tem algumas coisas estranhas aí, né? Então ele está falando que tem um ângulo em algum lugar aí de 60 graus. Né? Vamos fingir que é esse aqui, um ângulo de 60.
Um ângulo de 60 graus. Isso aqui é um ângulo, tá, gente? É, eu não sei se, como vocês aprenderam no fundamental, às vezes o pessoal nem comenta esse tipo de coisa, mas um ângulo, ele é formado por duas semi-retas. Uma semi-reta é como se fosse uma reta, né? Só que ela tem começo, mas não tem fim, tá? Ela é ilimitada de um dos lados. Então, quando você fala de um ângulo para um matemático, ele vai imaginar isso aqui. São duas semi-retas que partem de um mesmo ponto. Beleza? Para ele é isso que é um ângulo. E aí, quando a pessoa fala do vértice de um ângulo, ele está falando desse ponto aqui, ó. É o ponto de encontro dessas duas semi-retas. Aí, o que ele está falando é o seguinte, ó. Um ponto de um lado de um ângulo, cada uma dessas semi-retas são chamadas de lados de um ângulo. Então, ele está falando o seguinte, ó. Um ponto de um dos lados desse ângulo dista 16 metros do vértice do ângulo. Então, ele está dizendo o seguinte, ó. Ixi, tem gente entrando até agora. Então ele está dizendo o seguinte, ó, aqui embaixo tem 16 metros. Tem 16 metros. Ele pergunta quanto ele, esse ponto, esse vértice aqui, né, dista do outro lado do ângulo. Então ele está pedindo para você calcular, vou até colocar em outra cor aqui, para você calcular a distância desse ponto até esse. Como é que você calcula desculpa, até esse ponto não, né? Quando ele dista do outro lado, o lado é uma semi-reta, né? Como é que você calcula a distância entre um ponto e uma semi-reta? Você só traça qualquer reta até ele? Como é que você calcula a distância entre eles? Conta pra mim. Pera, professor, não entendi o que o senhor quis dizer. Vou repetir. Como você calcula a distância entre um ponto e uma reta? Então, vamos colocar fora do contexto aqui, talvez fique um pouco mais claro. Imagina que você tem uma reta e você tem um ponto. Como você calcula a distância entre esse ponto e essa reta? Você calcula assim? Não tem como, porque o ponto não tá dentro da reta, não intercepta a reta. Então, vamos pensar numa situação mais prática. Imagina que você está em algum lugar aí da cidade e você quer chegar lá no eixo monumental, né? Você está lá no plano piloto, você quer chegar no eixo monumental. Você está numa quadra, né? O eixo monumental. Aí você está olhando lá no Google Maps e você é esse pontinho aqui. Como é que você faz para chegar no eixo monumental? Você vai por que caminho? Você vai pegar esse caminho pontilhado aqui? Você vai pegar esse caminho? Você vai pegar esse caminho? Vamos dar números agora, né? Caminho um, 2 ou 3. Se você quiser chegar no eixo monumental. Por qual que você vai? O 3, o Por mais quê? curtinho. O mais curto, né? Na verdade, pessoal, tem uma propriedade que diz o seguinte, ó. Essa distância aqui é a menor possível quando esse segmento de reta que eu acabei de montar, que é o trajeto que você vai fazer, forma um ângulo de 90 graus. Então, distância é isso. A menor distância é um pleonasmo, né, gente? Você está colocando duas ideias redundantes, né? Distância já é o menor trajeto, tá? Então, por esse motivo, ó, a distância entre esse ponto e essa reta é esse comprimento que eu acabei de desenhar aqui. Beleza? Entendeu o que eu fiz? Então, aqui precisa pensar um pouco mais, né? Tudo bem que tem ideias novas, né? Mas eu estou passando essas ideias para vocês agora, né? Então, distância entre ponto e reta, você vai traçar um segmento perpendicular à reta que liga os dois. É isso. Beleza? Não é esse aqui, ó. Não é esse. Não é esse. É o que é perpendicular. E agora, nesse contexto, você consegue usar a trigonometria para responder qual é a distância entre esse ponto e essa reta? Ou seja, ele está perguntando para você quem é esse valor D aqui, que eu acabei de inventar, né? Como é que você relaciona o ângulo de 60 graus
esse lado e esse lado. Vamos ver a posição relativa desses lados ao ângulo, né? Esse D é o que do ângulo de 60 graus? Ele é um cateto, né? Ele é um cateto do triângulo retângulo que eu montei aqui, né? Mas esse D é o que em relação aos 60? É o oposto, é o cateto oposto. Cateto oposto. Então, beleza, você vai usar cateto oposto. E esse 16 aqui é o quê? A hipotenusa. Então, você vai usar cateto oposto e hipotenusa. Quem é que envolve cateto oposto e hipotenusa? O seno. O seno de novo. Então, eu vou falar o seguinte, ó. O seno de 60 foi o ângulo que eu usei como referência, né? Vai ser cateto oposto D sobre hipotenusa, 16. Então, essa é a equação que eu acabei de montar. Seno de 60 é D sobre 16. Agora eu vou substituir o seno de 60. Seno de 60, aí tem que olhar a tabelinha lá, pessoal. Eu já sei de cabeça porque eu fiz muitas vezes, né? Mas o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Vamos conferir, ver se eu não errei, ó. Seno de 60, a raiz de 3 sobre 2. Vai substituir aqui, ó. Seno de 60, valor de 160. Esse número, na verdade, é a raiz de 3 sobre 2 disfarçado, né? E aí, aquela velha história do passa para lá, passa para cá. Pessoal, se você tem dúvida nesse passa para lá, passa para cá, vem no atendimento, por favor. É um favor para nós dois, né? Que aí você já sana essa dúvida de uma vez e eu não fico sozinho no atendimento. Então, eu acabei de encontrar o D. Eu não coloquei unidades de medidas no meio da equação para não ficar poluído. Colocar esse metro aqui toda vez, né? É chato, mas aqui no final eu vou colocar, tá? Como eu utilizei uma medida em metros aqui, as medidas estão todas em metros, o resultado tem que sair em metro, né? Então, calculei a distância entre o ponto e o outro lado do ângulo. Fechou, pessoal? Difícil? Pode falar, pode ser sincero, tá? É confuso. Confuso? Qual a parte foi confusa? Eu não sei explicar, mas acho que é confuso. Aqui a gente separou esse problema, ele é muito similar, se você olhar só isso aqui, ele é muito similar a esse outro problema que a gente resolveu aqui, né? Você olhou, tem um 30, né? Você tem um cateto oposto, você tem hipotenusa, você faz a conta, né? Então, parece que não foi esse problema, né? Concorda que essa conta aqui, apesar dos números serem diferentes, é muito similar a essa? Olha lá. Quase a mesma coisa, né? Sim, sim, a parte da conta não tem problema. Mas eu acho que o enunciado deixa as coisas mais complicadas, vamos Pois é. dizer. Esse é um exercício que a gente tem que fazer, não tem jeito. Porque ele te dá uma coisa em prosa, né? Ele descreveu uma situação que é geométrica, né? Então, um exercício muito importante vocês fazerem é vocês traduzirem o que está escrito para uma situação geométrica aqui, né? Fazer um desenho, uma ilustração do que está acontecendo. E às vezes, assim, você tem situações que as coisas estão descritas e você tem que montar uma equação com os valores que ele está dando ali. Então, você está transportando, né? Está traduzindo, né? Da linguagem português ali em cima para a matemática, né? A gente já viu um exemplo disso agora. Olha só. Um exemplo em que você vai traduzir uma equação que está em prosa ali, né? Tá? Na língua portuguesa e a gente vai traduzir para matemática. Olha só. Vamos ilustrar essa situação que ele está fazendo aqui. Vamos ver se melhora um pouco o entendimento. Em um triângulo retângulo, então você já sabe que ele está falando de triângulo retângulo. Vou desenhar um triângulo retângulo. Estou começando a traduzir, ó. Triângulo retângulo. Beleza. Já foi essa parte, né? O quadrado da hipotenusa é o dobro do produto dos catetos. Então, peraí. Se ele está falando do quadrado da hipotenusa, e ele não falou qual é o valor da hipotenusa? Que valor que você vai colocar para a hipotenusa? Se você não sabe quem é o valor, qual é o nome que você dá para ele? O enunciado não diz que é retângulo? Uai, é dessa questão mesmo, né? Quem falou no chat aí? O enunciado não diz que é retângulo. Como saber se é mesmo? Alô? Vocês estão me ouvindo ainda, gente? Eu caí? Anterior. A gente sabe que o triângulo é retângulo porque é uma distância, tá?
e essa distância chega com ângulo de 90 graus sempre, tá? Então a gente concluiu que esse triângulo que a gente mesmo montou é retângulo, porque está se tratando de uma distância. Tá bom? Então, pessoal, ó, falou um triângulo retângulo, montei um triângulo retângulo. O quadrado da hipotenusa, tá? Ele está falando de um valor aqui que ele não deu explicitamente quanto que vale a hipotenusa. Se é 1, se é 2, se é 3, raiz de 7, não sabe quanto é que é. Quando isso acontece, você chama de x, né? X. E aí ele está falando que esse quadrado da hipotenusa é o dobro do produto dos catetos. Vixe, e ele não tirou nenhum deles. Vamos chamar de quê? Y e Z, né? Não é isso? Concorda? Sim. E aí, pessoal? Como é que a gente traduz essa equação, então? Quem é o quadrado da hipotenusa? X ao quadrado, né? Isso. Quando a pessoa fala isso é aquilo, acho que está falando que é igual, né? Então, o quadrado da hipotenusa é igual ao dobro do produto. O dobro é multiplicar por 2, né? Então, é o dobro do produto dos catetos. E os catetos são Y e Z, né? Então, é o dobro do produto, a multiplicação entre Y e Z. Viu que loucura? Calcule um dos ângulos agudos do triângulo. Quem são os ângulos agudos do triângulo, pessoal? Não se sabe. Sabe sim. Ah, não, tudo bem. A gente não sabe exatamente o valor, mas o triângulo tem 3 ângulos, né? Tem esse, né? E ambos são agudos. Num triângulo retângulo, você tem um ângulo reto e 2 agudos, tá? Sempre. Os outros dois têm que ser menores que 90, né? A medida. Beleza, pessoal? Sim. Tá, e aí, o que mais? Aqui, pessoal, precisa de criatividade para resolver, tá? Por isso que eu falo, as contas podem até ficar maiores. A gente tem exercício de fixação, né? Você sabe calcular senos e cossenos. E você tem uns exercícios que são mais abstratos. Você vai usar senos e cossenos, mas às vezes não está tão claro que você vai usar isso, né? Aí aqui tem o seguinte: o que que você sabe a respeito de x, y e z? Primeiro, essa equação aqui que ele deu. O que mais você sabe a respeito de x, y e z? Mais alguma coisa você sabe a respeito dessas medidas? Só, teorema de Pitágoras. Essas medidas se relacionam pelo teorema de Pitágoras. Apesar de a gente não saber quem são, você sabe que x ao quadrado é igual a y ao quadrado mais z ao quadrado. É uma outra equação que você tem, né? Não é verdade? Vou colocar aqui no cantinho. Concordam comigo ou não? Sim. Agora, olha só, não vou nem dizer que é um truque sujo, mas é mais uma visão além do alcance aqui, olha só. Tá vendo esse x ao quadrado aqui? Ele é igual a essa conta, e esse mesmo x ao quadrado é igual a essa outra conta, né? Uai, essas contas têm que ser iguais, então, né? O x não pode ser dois valores diferentes. Então, o que eu vou fazer, ó, eu vou trocar onde está escrito x ao quadrado, eu vou escrever y mais z ao quadrado. Y ao quadrado mais z ao quadrado. Entenderam o que eu fiz? Substituir esse valor aqui dentro. Ó. Aí você fala, por que que isso me ajuda? Gente, olha só a importância de você conhecer o que que é um produto notável. Olha o que eu acabei de fazer. Eu passei esse 2yz aqui, né? Eu tirei os pontinhos, né? Uma multiplicação. Passei para cá com sinal negativo. Vocês reconhecem isso aqui? Alguém já viu isso aqui em algum lugar? Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo? Olha só, pessoal.
Pode falar, pode falar. É um produto notável já resolvido. É já expandido. E eu vou fazer o contrário, eu vou fatorá-lo. Olha só, para que que eu fiz isso? Quando eu faço essa conta aqui, ó, dá para fazer Bhaskara aqui também, tá, gente? É só você falar que o y é uma variável e o z é uma constante. Aí você faz Bhaskara lá e você vai achar o mesmo resultado que eu vou achar agora. Só que demorando um pouco mais, talvez. Olha só o que essa equação está dizendo. Você tem um número que você eleva ao quadrado e o resultado é zero. Que número é esse aqui dentro, que você eleva ao quadrado e o resultado é zero? Que números você conhece na face do planeta Terra que você eleva ao quadrado e o resultado é zero? Zero. Ou zero. Então, se esse número ao quadrado é zero, ele não tem opção a não ser o próprio zero. Essa coisa aqui de dentro é igual a zero. Vou até colocar um igualzinho aqui, ó. Esse camarada aqui tem que ser igual a zero. Parece uma cara surpresa, né? Ou seja, agora mexendo de novo nessa equação, você acabou de descobrir que o y é igual ao z. Olha só. Essa é uma informação importante que você não tinha antes. Ele está querendo dizer que, na verdade, essa figura que a gente fez não está muito bem dimensionada. Ele está dizendo, ó, que a medida desse lado é igual a esse, né? Não é isso? E aí o que a gente pode fazer para comparar o y com o z? Em relação ao ângulo vermelho, por exemplo, o y é o que do ângulo vermelho? Vamos dar um nome para esse ângulo vermelho? Letras gregas, né? O ângulo vermelho vai ser o alfa, tá? O y é o que do alfa? É cateto o quê, gente? Cateto oposto, cateto adjacente, é hipotenusa, ele é o quê? Oposto. Oposto. Então, y é oposto, o que faz do z o cateto adjacente ao alfa, né? Então, a razão trigonométrica que envolve cateto oposto e cateto adjacente é a tangente, né? Então, daqui, ó, eu vou vir para cá. Opa. Círculo não. Daqui eu vou vir para cá e falar o seguinte, ó. A tangente daquele ângulo alfa é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá aqui, ó. A tangente do alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Opa. Nossa, tem uns pontinhos aqui que eu tentei selecionar, tava com a ferramenta de... Mas olha só, você não sabe que o y é igual ao z? Quando você divide um número por um outro que tem o mesmo valor, né? Isso aqui dá 1, né? Não é verdade? Então, na verdade, a tangente de alfa é 1. Que ângulo você conhece agudo cuja tangente é igual a 1? Ele não pediu a tangente, ele pediu o ângulo, né? Calcule um dos ângulos agudos. Beleza. Então tem que descobrir que ângulo que eu coloco dentro da tangente ela me dá o valor 1. E aí? Ninguém? É o 45? É o 45 45. graus? Exatamente, ó. A tabelinha, gente. Tem que ver a tabelinha, ó. Se você tem isso aqui na cabeça, você fala, pô, peraí, tangente 1 eu conheço. Tangente 1 é o 45. O agudo, né? Ou seja, eu vou escrever aquela setinha aqui, ó. Como eu sei que o alfa é um ângulo agudo, eu posso concluir que o alfa é 45 graus. E acabou o problema. Beleza? Uma coisa importante, pessoal. Esse seno, cosseno e tangente, eles são também funções, tá? Você pode, é possível calcular, né, seno, cosseno e tangente de ângulos maiores que 90. Então, por exemplo, existe o seno de 180 graus, por exemplo. Existe. O seno de 180 graus é zero. Mas como é que eu sei isso? Vocês vão descobrir como você usa essas funções trigonométricas com ângulos arbitrários, né, ângulos à sua escolha, no segundo ano. Aqui,
A gente vai mexer talvez com alguns acima de 90, tá? Mas coisas bem simples, tá? Se a gente precisar usar, eu mostro para vocês como é que faz. Mas a gente vai se ater mais aos ângulos entre 0 e 90 graus no primeiro ano. No segundo ano a gente faz mais coisa, tá bom? Aí por que que eu falei tudo isso? Só você conhecer que a tangente de alfa é 1 não é suficiente, em geral, para você dizer que o alfa é 45. Beleza? Por exemplo, o ângulo de 225 graus também tem a tangente igual a 1. Vocês não precisavam saber. É importante você saber que essa função ela não é injetiva, tá? Existem vários ângulos alfa que você pode colocar aqui dentro que o resultado dá 1. Tem uma infinidade, na verdade. Mas ângulo agudo que você coloca aqui só tem 45. Por isso que eu coloquei essa setinha, tá? Entendeu, pessoal? Aí isso vai ficar muito mais claro depois, tá? Por que que existe uma infinidade de ângulos? Que loucura, né? Existe uma infinidade, mas depois você vai ver que é tão mais simples que você estava imaginando. Na verdade, a explicação é relativamente rápida, mas eu não vou gastar a cabeça de vocês com isso agora, tá? Então, esse aqui é um dos exercícios que eu deixei para vocês fazerem. Vamos fazer junto aqui agora? Eu sei que muitos de vocês não tiveram tempo de fazer isso ontem, né? Provavelmente a maioria, ou talvez até todos, né? Ninguém tenha feito esse exercício aqui. A gente pode fazer junto. Ele exige um pouco mais de trabalho, tá? Dá uma conta grande. E ele parece relativamente simples, né? Ele fala o seguinte, ó. Calcule as medidas dos lados de um triângulo retângulo ABC e eu já trouxe a ilustração para vocês, ó, cuja altura H relativa à hipotenusa. Aí esse exercício está aqui por um motivo também. Eu quero chamar a atenção, ó, a essa expressão, a altura relativa à hipotenusa. Primeiro, o que que é uma altura? Né? Imagina quando você era pequenininho, né? As pessoas faziam as medidas da altura de criança, a gente faz a medição da altura, né? Para ver quanto que está crescendo, né? E aí, como é que a pessoa faz a medição da altura dela? É assim que a gente faz? A gente pega, coloca uma fita métrica. Deixa eu aumentar essa pessoa aqui, deixar ela um pouquinho maior. Aí você pega uma fita métrica, você coloca na cabeça da pessoa, né? E aí você liga até o chão, né? E aí essa aqui vai ser a altura dela. É verdade isso que eu desenhei? Medir na parede, né? Não, ninguém faz altura assim, né? Senão todo mundo ia ter mais de 3 metros, né? Então você não faz isso. Você faz assim? Opa, faz assim? Bem não, né? Como é que você faz para medir a altura? Tem gente que falou que mede na parede. O pessoal mede na parede mesmo. Encostava o menino na parede, né? Mas as paredes bem feitas, elas têm uma propriedade especial, né? Elas formam um ângulo de 90 graus com o chão. E isso é essencial. Quando você mede a altura, você mede aqui, né? Você mede usando um segmento perpendicular ao chão, não é isso? Não é verdade? Então, pessoal, por favor, a altura obrigatoriamente forma ângulos de 90 graus. Com quem? Olha só, o cara falou a altura H relativa à hipotenusa. Então, essa altura relativa à hipotenusa significa que ela forma 90 graus com a hipotenusa desse triângulo. Então, é aqui que tem esse ângulo de 90 graus. A altura sempre forma um ângulo de 90 graus com o lado ao qual ele é relativo. Então, por exemplo, olha só o segmento CB. O segmento CB é uma altura, pessoal. O segmento CB é a altura, forma ângulo de 90, relativa ao cateto AB. Olha só. Se o cateto AB for chamado de base, o cateto CB é uma altura relativa a essa base. Beleza? Então, a altura e base sempre formam um par perpendiculares entre si. Beleza? No caso aqui, a gente chamou a hipotenusa de base, né? E a altura relativa à hipotenusa é esse segmento BH, que forma 90 graus. Estamos conversados, pessoal? Isso é muito importante, tá? A gente vai usar isso muitas vezes. Essa noção de altura ser perpendicular à base.
Um triângulo não tem uma base só não, tá, gente? Não é só porque eu desenhei ele assim que a base é o AB, não. Eu poderia ter muito bem girado esse triângulo aqui, e aí a base não tem nada a ver com a gravidade, né? Tem a ver com par, base e altura. Então, se você conhece a base, você tem as alturas relativas àquela base, aquelas que formam 90 graus, com o que você elegeu como base, tá? E esse ponto aqui, onde a altura chega na base, a gente chama de pé da altura. Bom, é onde fica o pé da pessoa aqui, ó, pé da altura. Então, são algumas definições importantes, tá? Que vocês têm que ter. Então, dito isso, pessoal, esse monte de conceitos aí possivelmente novos, vamos resolver o problema? Ele pediu para determinar as medidas dos lados desse triângulo retângulo ABC. E você não tem nenhuma dessas medidas. A única coisa que você tem é que esse ângulo aqui é 30 graus e que essa altura relativa à hipotenusa vale 4. E aí, como é que você vai se virar para achar o AB, o BC e o CA? E aí, pessoal, ideias? Tudo bem, Pitágoras eu acho que a gente vai acabar usando, né? Mas, Pitágoras você tem um problema, né? Você só tem uma medida até agora de lado, né? Uma medida. E aí, Pitágoras, né, envolve três medidas, se você só tem uma, sobra duas. E aí você vai ter uma equação e duas incógnitas. Aí, pelo menos por enquanto, né, não parece que vai resolver muito o nosso problema. Mas olha só, pessoal, o cara deu o seno desse ângulo. O seno desse ângulo, ele relaciona quem? O seno relaciona o cateto oposto a esse ângulo com a hipotenusa do triângulo que você está olhando. Mas olha só, tem três triângulos aqui nessa figura. Tem o triângulo ABC, mas também existe o triângulo ABH, que também é um triângulo retângulo, tá vendo? E o triângulo CBH, que também é um triângulo retângulo. Então o que você pode fazer é o seguinte, ó. No triângulo ABH, quem é o cateto oposto a X? Eu vou falar assim, ó. O cateto oposto ao X no triângulo ABH é o 4, né? Então, vou colocar aqui em cima, ó. Opa. No triângulo ABH. Triângulo ABH, a gente tem, ó, cateto oposto ao X é o 4. E a hipotenusa é o lado AB. Então vamos dar um nome para esse lado AB aí. Vamos chamar de. Vamos escolher letras aí um pouquinho mais criativas, né? Eu vou botar um C minúsculo, tá? Porque esse lado aqui, ele é oposto ao vértice C, tá vendo? Eu vou usar um C minúsculo. Aí esse cara aqui vai ser um A minúsculo. E esse outro aqui, a hipotenusa do triângulo ABC, vai ser um B minúsculo, tá? Que é oposto ao vértice B. Então aqui, em vez de hipotenusa, a hipotenusa eu vou trocar pela letra C minúsculo. Essa medida aqui embaixo, né? E você já vai conseguir obter que o valor de C é 8. Né? Aquele passa para lá, passa para cá, né? Beleza, então a gente usou o seno, né? Cateto oposto sobre hipotenusa. Ele até deu o valor de seno aqui. Tá, então aqui eu vou colocar com a cor azul os valores que eu for descobrindo, né? Esse aqui vale 8, né? Beleza. Tá, então você tem o 8 agora do triângulo ABC. O que você consegue fazer com isso? Olha só, gente. É, Você sabe que o seno desse ângulo aqui é meio. Mas você sabe que ângulo é esse? O B com crise de identidade parece um 6, realmente. Ou parece uma nota musical, né? Acho que uma mínima, né? Então, pessoal, você sabe que o seno de um ângulo é meio. Você sabe que ângulo é esse? O de 30? De 30. Se você lembrar da tabelinha, você sabe que o ângulo de 30 graus é aquele que tem o seno igual a meio.
Então, olha só. Sabendo o valor do seno, reparamos que é um ângulo notável, 30 graus. Seno de x, né? Reparamos que é um ângulo notável, 30 graus. Deixa eu colocar aqui, eu vou colocar, só para ficar mais organizado, eu vou colocar um balãozinho do pensamento aqui, ó. Pensamento, aqui. Altura, né? Isso aqui é a altura. Sempre forma 90 graus com sua base. Então, beleza. Se você sabe que é 30 graus agora, eu vou até escrever o 30 graus aqui em cima. 30 graus. Pensa que é uma caneta Bic, né? Que eu estou usando aqui para escrever por cima da figura. Você sabe o cosseno também, né? E você sabe a tangente também. Então, por exemplo, como é que você faz para relacionar o 8 com o A? O que que o 8 e o A são no contexto do triângulo retângulo ABC, em relação ao 30, né? O A é o que do 30? Ele é um cateto oposto ao 30, né? E o 8 é o que do 30? No triângulo ABC, o 8 é o cateto adjacente ao 30. Então, quem é que envolve cateto oposto e cateto adjacente? A resposta a essas alturas do campeonato deve estar na ponta da língua, né? Quem envolve cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Então, a tangente de 30 deve ser cateto oposto sobre a cateto adjacente. Ou seja, trocando os valores aí, ó, cateto oposto ao 30 é o A minúsculo, o cateto adjacente é o 8. E a tangente de 30 é a raiz de 3, estou digitando aqui, sobre 3. Conclusão, o valor de A, deve ser 8 raiz de 3 sobre 3. Passa para lá, passa para cá, né? Calculando a expressão, né? Então, pessoal, conhecendo o seno desse ângulo, você sabia que ângulo era, porque ele é um ângulo agudo, né? Se você sabe a tabela, você está em casa, né, agora, porque é só você usar as relações trigonométricas que você conhece para descobrir quais são todos os outros valores. Então, esse cara aqui, ó, é 8 raiz de 3 sobre 3. E quem é o B, então? Lembrando que o B não é só essa parte de baixo, não, tá? É do A até o C, beleza? Então você está precisando da hipotenusa, né? Aí escolhe aí quem é que você quer usar. Aí você vai usar a hipotenusa, né? E você vai usar o 8 ou o 8 raiz de 3 sobre 3. Quem é que você quer usar para calcular o valor de B? O cateto adjacente ou o cateto oposto ao 30? O adjacente. Vamos ao adjacente, então. Então, relacionando o cateto adjacente ao 30 graus com a hipotenusa, aí quem é que relaciona os dois? Usamos o cosseno de 30. Então, é assim que a gente relaciona os cateto, hipotenusa, o cateto adjacente, hipotenusa e o ângulo de 30 graus. Cosseno, né, pessoal? Então, vou escrever aqui, ó. Cosseno de 30 graus é igual a... Pessoal, todo mundo decorar mesmo, tá, gente? Todo mundo decorou aí quem é cateto adjacente sobre hipotenusa, quem é cateto oposto sobre hipotenusa, quem é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá todo mundo decorando essas coisas? É importante, tá, gente? De verdade. Eu sei que é chato, tem que decorar. Eu acho que todos nós passamos por isso, tá? Mas assim, infelizmente, nesse caso, como são nomes, né? Acho que não tem muito como a gente entender por que é que criaram esses nomes, né? O cosseno de 30 eu estou substituindo aqui, tá, pessoal? De acordo com a tabela, o cosseno de 30 graus é a raiz de 3 sobre 2. Então, eu já substituí, ó.
Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. O cateto adjacente ao 30 é 8. Confere que o cateto adjacente ao 30 é 8. E a hipotenusa B, que é o valor que eu quero saber. Beleza. Seguindo. Passa para um lado, passa para o outro, aquela coisa toda, né? Você vai ter que o valor de B é igual a 16 sobre a raiz de 3. Né? Multiplica por 2 aqui dá 16, multiplica por B vai dar B raiz de 3, você passa o B raiz de 3 dividindo. Tá certo? Tá certo. Tem essa raiz aqui embaixo que as pessoas não costumam gostar muito. Se você parar aqui, seu resultado tá certo, mas adquira o hábito de racionalizar. Então, multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo, para que você consiga eliminar essa raiz quadrada que está no denominador, tá? E vai ficar esse valor aqui. Alguns podem até dizer que esse valor é mais feio que 16 sobre raiz de 3, mas enfim, também questão de opinião. A Wayne está falando que memorizou o valor pela coca. Aí tem um pessoal que faz assim, ó. Eu me lembro que na minha época de ensino médio eu memorizei assim, ó. Esse aqui era o pessoal que chamava do monstro da trigonometria, né? É o nome dele, né? Aí, o que você faz com isso, né? Você repara que, ó, de 3 em 3 letras de trigonometria, né? Você tem uma razão diferente, ó. O seno é oposto sobre hipotenusa, o cosseno é adjacente sobre hipotenusa e a tangente é oposto sobre adjacente. Aí você lembra. Bom? Maneira aí que o pessoal costuma lembrar. Tá bom? Aí eu acho que depois disso eu pelo menos esqueci mais. Então, pessoal, isso aqui encerra alguns dos exercícios que eu queria fazer com vocês, mas eu queria fazer umas observações importantes. Eu nem sabia se ia dar tempo de fazer isso aqui. Eu mando o PDF, tá, gente? O pessoal que tá se perguntando aí, nossa, eu queria lembrar desse truque aí, esse lembrete de quem são o seno, cosseno e tangente, né? Eu mando o PDF depois, tá? Eu queria observar algumas coisas aqui, ó. São observações importantes que você vai ver em detalhes lá no segundo ano, e a gente pode fazer uma prova parcial, né? Eu digo parcial porque a gente vai usar durante essas provas aí que esses valores de x são só ângulos que podem ser parte de um triângulo retângulo, né? Por isso que é uma prova parcial, mas isso vale em geral, tá? Esse x não necessariamente precisa estar entre 0 e 90 graus. Ele pode ser, enfim, qualquer valor que você quiser, na verdade. Essas equações aqui eu deixei algumas. Ixi, aqui embaixo já coloquei o desafio. Essas equações aqui, elas têm um nome, tá, pessoal? Essa aqui chama-se relação trigonométrica fundamental. Ela tem fundamental no nome, ela deve ser importante, né? E de fato, ela é muito importante. E você consegue provar essas relações todas aqui com o que você já conhece. Então, por exemplo, você consegue provar essa relação aqui usando uma combinação. Ah, não, eu acho que eu tenho feito ela aqui. Eu deixei no PDF feito. Peraí, deixa eu pegar aqui embaixo. Passei o desafio. Ah, não. Não está feito não, gente. Deixa eu copiar aqui e eu faço com vocês pelo menos uma rapidinho. Beleza? Observações importantes. Vou colocar aqui destacado para não confundir com exercício, tá? Pronto. Que aí você já sabe que o exercício acabou aqui. Ó, como é que você faz essa prova aqui, essa primeira? Você vai usar uma combinação de teorema de Pitágoras com as relações que você conhece no triângulo retângulo. Então, olha só. Você pode inventar um triângulo retângulo aqui, ó, que tenha hipotenusa. Aí você tem um ângulo, né? O ângulo X. Você tem o cateto oposto. E você tem o cateto adjacente, né? Então, você sabe de. Se você escrever as relações seno e cosseno, você vai achar O sobre H e A sobre H, não é isso? Só que além disso, você conhece que nos triângulos retângulos vale o teorema de Pitágoras. Então, se você usar uma combinação do teorema de Pitágoras com as definições de seno e cosseno no triângulo retângulo,
você vai obter 3 equações. Aí você vai substituir uma dentro da outra. Olha só. É um O, tá? Não é um zero. Tá bom, pessoal? É um O. Se você usar o teorema de Pitágoras aqui, ó, e dividir todo mundo por h quadrado, olha só que chiqueza. Essa aqui é uma prova parcial, tá? É parcial porque não é a mais geral possível. Olha só o que eu fiz. Sim. Eu peguei o h ao quadrado e passei dividindo. Aí saiu dividindo todo mundo do outro lado, né? Mas olha só, adjacente sobre hipotenusa é o cosseno. Então, adjacente sobre hipotenusa ao quadrado deve ser o cosseno ao quadrado, né? Não é isso? Então, essa primeira parte foi, né? E aí, quando você olha para o da direita, ó, oposto sobre hipotenusa é o seno, né? Oposto sobre hipotenusa. Mas se tá ao quadrado, então isso aqui deve ser o seno ao quadrado, né? Aí eu coloquei 100, né? Então vou manter a mesma nomenclatura, 100. Pronto, acabou de provar que essa equação é verdadeira, né? É a mesma coisa, né, gente? Isso aqui é uma prova parcial. Ela é parcial porque quando eu coloquei esse x aqui dentro, eu estou supondo que esse x é um ângulo entre 0 e 90, mas essa equação vale até para se o ângulo for 1725 graus, sei lá. Vale para qualquer ângulo que você imaginar. Então, pessoal, usando essa ideia dos o seno e cosseno dentro de um triângulo retângulo, você também consegue provar que essa equação é verdadeira. Tentem fazer é, provar que essa equação aqui da tangente é verdadeira, tá bom? Isso aqui é um grande balãozinho do pensamento, tá? Eu vou. Nossa, isso aqui vai ficar horrível, mas eu vou fazer mesmo assim. Isso aqui é um balãozinho, tá? E aí de onde ele vem, né? Daqui. Bom, agora vamos pro desafio, pessoal. Essa aqui dá um mundo de conta, tá? Dá bastante conta. Não, um mundo não. Ixi, zicou tudo, pera. Esse programa às vezes dá uns problemas, gente. Só um pouquinho. Nunca aconteceu durante essa aula, né? Eu acho que nunca aconteceu. Mas às vezes acontece. Do programa dá uns bugs aí quando. Deixa eu voltar à apresentação. Uma janela aqui. Tô. Então, a ideia, pessoal, do desafio você precisa calcular a altura desse prédio. É só isso de informação que eu vou dar para vocês. Bom, aí você vai olhar a figura, só isso de informação não. Imagina que você mediu aqui o ângulo entre o solo e o topo do prédio, aí você andou 20 metros e mediu de novo. E aí agora o ângulo é diferente, né? Só com essa informação você consegue calcular a altura do prédio. Beleza? E eu quero que vocês tentem fazer isso. E aí, quais vão ser os prêmios, né? Você pode fazer grupo, tá, gente? Vocês podem fazer em grupo e tentar pensar juntos. Beleza? Não tem problema. E aí, o primeiro grupo, de até 3 pessoas, a entregar esse desafio, pode escolher um dos seguintes prêmios. Um Kinder Ovo para cada um, ou meio ponto na média para cada um, ou 1 litro de gasolina, né? Que eu acho que é o equivalente a um Kinder Ovo hoje em dia. Eu acho justo, viu? Kinder Ovo é caro. Não, mas é brincadeira, gente. Eu não vou dar 1 litro de gasolina. Vocês são todos menores de idade. Eu que diria, né, a respeito da minha ética se eu desse 1 litro de gasolina na mão de gente menor de idade. Eu não vou fazer isso, gente. Só pode escolher entre um Kinder Ovo e ponto extra, tá? Era Verdade, não brincadeira. bebam gasolina. É, ainda mais tá gravando, eu não vou dar 1 litro de gasolina pra vocês, tá, gente? É só Kinder Ovo ou meio ponto. Mas tem regras, tá? Tem regras. Tem que ter assistido a aula. Como a aula está sendo gravada, todo mundo que está aqui na aula manda um presente
Eu não vou tirar a presença de quem não estava na aula, lógico, né? Mas para esse desafio tem que ter assistido. Então manda um presente aí que eu olho no chat e vejo todo mundo que pode participar do desafio. Isso, até 6h30 de hoje. Não, vamos fazer o seguinte, ao invés de 6h30, eu sei que hoje, por exemplo, a Wani está participando de uma Olimpíada. Então aí fica um pouco apertado para ela. Pode ser até meia-noite. Até meia-noite de hoje. Beleza? Aí manda um presente aí todo mundo que quer, que acha que vai participar. Tá bom? E aí, pessoal, quando você obtiver uma solução, aí vocês me chamam lá no Discord, ou um representante, ou os três do grupo, né? Pode ser também. E aí vocês vão me explicar o que vocês fizeram. Beleza? Sem trauma, tá, gente? Só explicar, ó, a gente fez, não sei se tá certo, mas a gente fez assim. Beleza? Então é isso, pessoal. A aula de hoje acabou aí uns 15 minutinhos mais cedo. Eu vou encerrar a gravação, mas quem quiser ficar para tirar dúvida de qualquer coisa